Hoje nós vamos falar sobre, na verdade, vamos finalizar o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Hoje nós iremos ler os itens 8, 9, 10 e 11 e encerrar esse capítulo que deve ter iniciado na semana passada, né? O capítulo a leitura inicial de hoje, ela já trouxe um pouco do caminho que a gente deve fazer para buscar essa perfeição, né? Uma perfeição parcial, porque perfeito só Deus, né? Se nós pudéssemos ser perfeitos, seríamos também nós deuses, o que não acontece. Então nós somos como uma dízima, nós somos parte de um número 1. A unidade é Deus e nós somos 0, alguma coisa desse número. Mas na leitura que foi feita no início, já tem um caminho dado, né? A perfeição, ela caminha junto com a prática da caridade. A prática da caridade, ela caminha junto com a humildade. Então a leitura que o irmão fez já nos dá mais ou menos um roteiro correto, um roteiro certo, de que se a gente almeja essa perfeição parcial, que nos vai transformar em espíritos melhores do que somos hoje, do que fomos ontem e do que seremos amanhã, é necessário que a gente trabalhe essa prática dessa caridade adoçada pela humildade. O capítulo de hoje, esse capítulo Sede Perfeito, eu vou ler só o item 1, que ele é basicamente a sustentação de todo o capítulo, e depois a gente vai fazer uma avaliação dos tópicos que nos coube hoje, fazer o esclarecimento, fazer o estudo junto a vocês. Disse na anotação de Mateus, Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e vos caluniam. Porque se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus, nas suas palavras imorredoras, já nos indica, né, que a gente deve amar ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo, quando esse próximo é querido, né, é alguém com quem a gente tem boas relações, seja pelo laço consanguíneo, seja pelo laço de amizade, é uma tarefa prazerosa. Difícil é nós amarmos, ou nós não odiarmos, ou não termos indiferenças com aqueles que não nos são simpáticos, com aqueles que a gente sabe declaradamente que, havendo a oportunidade de nos prejudicar, haverão de fazê-lo. Então, nessa prática é que reside a verdadeira perfeição que o homem pode almejar, como foi indicado por Jesus, pela prática dessa caridade, pela prática da humildade e pelo amor ao próximo, um amor incondicional. Será que a gente consegue? No estágio evolutivo que a gente se encontra, nós ainda não conseguimos fazer isso, mas a gente pode, pelo menos, não odiar, não ter raiva, não querer vingar-se, não ser indiferente. Então, se a gente consegue realizar essas proezas, né, no campo moral, a gente já vai conseguir avançar um pouco em direção a isso, né? A gente não consegue ainda ser perfeito como gostaríamos, estamos a caminho. Allan Kardec, o codificador da nossa querida doutrina espírita, pergunta aos nossos mentores espirituais o que pode o homem fazer na presente encarnação para que ele possa se melhorar e resistir às tentações do mal. Os mentores da humanidade respondem a Kardec: já vos disse o sábio da antiguidade. Interrogai a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, procura se conhecer. E a doutrina espírita, ela nos traz o caminho desse movimento que não é, ao contrário do que a gente interpreta e do que a gente busca, não é um movimento de fora para dentro, né? Ou seja, de dentro para fora, é um movimento de fora para dentro, é um movimento que a gente tem que fazer para a gente, dentro da gente, dentro do nosso sentimento. Então, se interrogar, saber no que eu sou falho, no que eu não estou caminhando,
o que eu preciso fazer, como eu me comporto diante das vicissitudes que a vida me oferece, sejam as vicissitudes naturais, sejam aquelas provocadas pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente se interroga, faz o autoconhecimento, o autodescobrimento, a gente percebe aonde a gente está falhando. E uma vez que você identifica aonde se encontra a sua falha, fica mais fácil ou fica menos difícil você fazer o movimento de buscar dentro de você a sua modificação, a sua alteração de comportamento para que você possa vencer aquela dificuldade. Então, o autoconhecimento é a ferramenta que o Espiritismo vem trazer para a gente, para que a gente faça essa busca interior e veja aonde que a gente está falhando. E vamos tentar corrigir. A pessoa fala assim, mas eu não consigo agora, né? Na verdade, a gente, em geral, não consegue, porque a gente faz pouco movimento nesse sentido, né? A pessoa fala, mas a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, o espírito é que é fraco. Então, a gente prefere parar no primeiro obstáculo, em vez de fazer esse movimento de romper essa inércia que a gente vem se mantendo através das reencarnações sucessivas, sempre adiando esse movimento de reforma íntima, achando que amanhã vai ser mais fácil. André Luiz, numa das suas obras, diz que tudo aquilo que você não fizer hoje, com os recursos que você possui, haverá de fazê-lo em próximas oportunidades com menos recursos. Então, essa que a gente tem de encostar, né, esperar para mais à frente, não vai funcionar. Porque hoje talvez a gente tenha as ferramentas necessárias para esse movimento de autorreforma. Na próxima, provavelmente, nós não teremos esses recursos. Pode ser a dificuldade financeira, a dificuldade da saúde, uma família que às vezes não é espírita, ou uma família materialista. Então, essas ferramentas que estão à nossa volta, que a gente não percebe, como diz a leitura de hoje, né, são pequenos movimentos que se encontram à nossa volta e a gente desconhece eles. Então, é importante, a doutrina espírita é rica nesse encaminhar, né? Vamos buscar nos conhecer, vamos buscar fazer um movimento de fora para dentro e descobrir que o defeito não está no amigo, a dificuldade está na gente, está em nós buscarmos fazer um movimento de mudança interior, né? Seguindo aqui o nosso tópico, a gente hoje está falando da perfeição, a gente deve falar, né, devemos estudar juntos, o dever, a virtude, são as instruções dos Espíritos, né? Essa parte desse capítulo, até o item 6, são as anotações dos discípulos de Jesus e os comentários de Kardec. A partir do item 7, entra as instruções dos Espíritos, onde os mentores espirituais nos trazem esclarecimentos a respeito de alguns pontos desse capítulo, né, da perfeição que a gente deve buscar. O item 7, o dever, o item 8, a virtude, o item 9, os superiores e os inferiores, o item 10, o homem no mundo, e o último item, o item 11, é cuidar do corpo e do espírito, né? Mas o que é esses caracteres da perfeição, né? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus já nos disse Jesus. Tomado ao pé da letra, a gente iria imaginar que a gente vai conseguir chegar a essa perfeição, que a gente já sabe que nós vamos chegar a uma perfeição relativa, o que para a gente já é uma vantagem enorme, né? A gente chegar à perfeição relativa. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual é o modelo, né, de pureza, de perfeição e guia que Deus deu ao homem para que a gente possa usar como uma referência. E a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então Jesus é nosso guia e modelo a caminho dessa perfeição. E continua Kardec. Kardec diz assim: mas como é que a gente consegue, para atingir essa perfeição, a gente precisa inicialmente ser o quê? O homem de bem. Um homem de bem, não ao contrário do que a gente em geral faz, procuramos ser homens de bens.
E quando você busca ser homens de bens e não homem de bem, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente está buscando a nossa reforma moral, a nossa reforma espiritual. A gente não está buscando a reforma da nossa casa, da casa de praia, ou da casa de campo, ou do carro. A gente está buscando as nossas conquistas espirituais, né? Aquelas que não têm preço, aquelas que vão nos ditar uma vida melhor como espírito, né? Então Jesus, o que ele diz? Ele dá um roteiro para a gente, né? Para ser esse homem de bem. É amar a seu próximo, proteger os fracos, não ser egoísta, não ser vaidoso, não ser orgulhoso, as chagas da humanidade, né? O orgulho, a vaidade, a inveja, tudo isso. Então, Jesus vem nos trazendo esse roteiro seguro do que a gente não deve fazer para que a gente consiga ser esse homem de bem, buscar essa perfeição relativa que a encarnação na Terra nos propicia. Aí ele dá alguns roteiros, diz: ser indulgente com as fraquezas alheias, trabalhar para combater essas imperfeições, tratar com benevolência aqueles que estão abaixo de você, tratar com educação aqueles que estão acima de você. E tudo isso vem mostrando essa posição que a gente deve assumir na presente encarnação. E continua aqui no Kardec, no item 7. E o dever? Como é que a gente deve trabalhar esse dever? O que é o dever para a gente? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Então, o dever é a obrigação moral que você tem consigo. Em seguida, para com os outros. O dever é uma lei da vida. Então, a gente tem esse esclarecimento, né? Que o dever é um compromisso que você tem com você, mas é um compromisso que você tem com o próximo. Por quê? O seu dever termina quando começa o direito do seu próximo. E o direito do próximo termina quando ele causa mal. Quando ele causa mal a você também. Porque ninguém tem que causar mal a alguém, né? Nós devemos buscar o quê? A harmonia nas nossas relações. E continua Kardec aqui. Na ordem do sentimento, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. E o dever não tem testemunha, né? Qual é esse dever? Quando você passa na rua e você vê uma pessoa precisando e você, discretamente, você oferece uma ajuda a essa pessoa, ou você faz um movimento no sentido de ajudar essa pessoa. Também tem o dever quando você trata bem alguém, quando você é educado, quando você sorri, quando você abraça, às vezes, uma pessoa que vem falar com você. E a gente, nesse corre-corre da vida, às vezes a pessoa, até na casa espírita, a pessoa vem falar alguma coisa, às vezes está precisando, está necessitada, sabe que você é o médium da casa, então ela olha você assim, vai ter paciência, vai ter tolerância, e a pessoa às vezes vem para falar com você e você está com pressa, aí você não dá atenção, ou então a pessoa começa a falar e você, tá certo, não, é isso mesmo, e a pessoa está falando, está passando o problema dela, e você está pensando, né, nossa, hoje tem que chegar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a pessoa está abrindo o coração, está passando tudo que ela sente, né, que ela está sentindo naquele momento, e você não está tendo a caridade de ouvi-la. Aí depois a pessoa pergunta, o que o senhor acha? Aí você vai falar o quê? Você nem ouviu, mas os espíritos estão ouvindo, eles estão vendo, eles estão olhando aquilo que está acontecendo. Então você perdeu uma oportunidade ali muito grande de ajudar o seu irmão, e com certeza perdeu uma chance de ajudar a si mesmo, né? Com a prática da caridade, com a prática desse dever que a gente deve ter com as pessoas. E Kardec vem esclarecendo a importância disso e da dificuldade que é, porque o dever em geral, ele às vezes, você é obrigado a fazer um movimento contra você mesmo para poder atender aquela necessidade, e a gente não está habituado a isso, a gente não consegue ainda fazer isso, porque a gente ainda está vivendo no mundo e infelizmente a gente ainda vai pertencendo a esse mundo. Jesus dizia, ser do mundo sem pertencer ao mundo, e a gente está no mundo e a gente ainda pertence um pouquinho a esse mundo, a gente está ainda nesse movimento, né, de libertação,
E o Espiritismo é essa ferramenta que nos oferece esse conhecimento. Em coisas simples, em atitudes pequenas que a gente pode fazer para trazer isso, que vai trazer para a nossa encarnação o benefício de um melhoramento. Se a gente consegue melhorar um degrau em cada encarnação, a gente, ao longo de uma sequência, a gente tem um salto de evolução. Não um salto repentino, porque Kardec já nos diz que a evolução não dá saltos, ela se realiza de uma forma progressiva. Mas para isso a gente precisa ir subindo o quê? Os degraus, né? Caminhando em direção ao alto, para frente, como dizia Chico Xavier, né? O amor se propaga para frente e para o alto, o sofrimento é para baixo. Então a gente busca sempre esse desenvolvimento nos pequenos passos do nosso dia a dia. Para isso a gente precisa o quê? Estar se policiando, estar vendo se eu não estou faltando com o dever para com o meu próximo, se eu não estou faltando com o dever para o ambiente que eu frequento, as pessoas que eu frequento, as pessoas que eu me relaciono, as que gostam de mim, as que não gostam de mim. Como Jesus dizia, amar quem te ama é muito fácil, difícil é o exercício contrário. E aí é que a gente tem dificuldade. E a prática do dever, esse esclarecimento, faz com que a gente consiga aceitar um pouquinho melhor isso. E quando a gente começa a interiorizar essas informações, esses pequenos detalhes, a gente vai vendo que não é tão difícil fazê-lo. Depende o quê? Da nossa vontade. É o que falta a gente, né? O que falta realmente é a nossa vontade. A nossa vontade, ela obedece a determinados parâmetros. Se está tudo bem, tua vontade é forte. Se está mais ou menos, tua vontade é mais ou menos. Se está difícil, a tua vontade desaparece. E com isso a gente vai perdendo as oportunidades de se melhorar, de avançar, de evoluir e de seguir mais à frente. Pequenas posições. Tem um livro, Alma em Desfile, do espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Tem uma história, na verdade não é uma história, é um fato, né, que ocorreu, que se passou numa casa espírita em Nova Iguaçu, né, havia terminado a palestra, então na porta da casa espírita estava um grupo de homens conversando a respeito da palestra, né? Dentre esses que estavam conversando estava José do Espírito Santo. Ele conversava com os amigos e ele dizia assim: sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção que Deus nos oferece para praticar. E fez esse comentário. Nisso, ia passando na rua dois estudantes que vinham da escola, então passaram em frente ao grupo e eles ouviram essa anotação que José do Espírito Santo estava fazendo com os amigos, né? Aí um dos jovens vira para o outro e fala assim: você ouviu o que ele falou? Aí o outro falou assim: eu ouvi, mas olha, isso daí é uma casa espírita, isso daí é tudo para inglês ver. Certamente, aquele moço que falou não faz isso. A gente está acostumado a isso, né? Fala que faz, mas quando tem que fazer, ninguém faz. Aí os dois jovens continuaram andando, né? Foram seguindo a rua, né? Já à noite. E numa esquina próxima à casa espírita tinha um senhor, conta Hilário Silva, né? Tinha um senhor, morador de rua, né? As roupas assim rasgadas, então ele estava lá. E quando ele viu esses dois jovens, dois estudantes, chegarem próximo, o que ele faz? Ele pede uma esmola ao jovem, né? Vocês podiam me dar uma ajuda, por favor? Aí um dos jovens olha para ele, né? E mete a mão no bolso, tira algumas moedas e dá para essa pessoa que estava nessa situação de rua. E eles vão andando, isso que eles vão andando, né, conta Hilário Silva, um deles olha para trás e vê que José, aquele senhor, tinha feito aquele comentário sobre a prática da caridade, vinha se deslocando, estava saindo daquele grupo. Então o jovem vira para o outro e fala assim: olha, ele está vindo aí, vamos fazer o seguinte, acelera o passo, vamos nos esconder ali atrás do muro e vamos ver, eu garanto para você que ele vai passar direto, não vai nem olhar para aquele moço que está na rua. E se esconderam, conta Hilário Silva. Aí nisso José vem passando, quando chega perto desse senhor, aí o senhor vira para ele: o senhor pode me dar uma ajuda, por favor? Aí José coloca a mão no bolso e fala, aí vê que estava sem dinheiro, né? Hilário Silva não faz detalhe, de repente morava ali próximo, né? Então ele vira
o Senhor e diz assim: olha, infelizmente eu estou sem dinheiro nenhum aqui. Aí quando ele vai falar com a pessoa mais próxima, né? Aí ele vê que ele estava com a camisa toda rasgada, camisa suja, maltrapilha. Aí o que ele faz? Era uma noite fria, então ele tira o paletó, pendura no portão de ferro, e por baixo ele estava com uma camisa de um tecido macio, grosso. Aí ele tira a camisa e fica de peito nu e vira pro rapaz da rua e fala assim: olha, veste essa camisa, e dá para ele a camisa. Aí o moço pega a camisa, veste uma camisa felpuda, como o Hilário Silva descreve, né? E José pega o paletó, veste o paletó sobre o peito nu e diz para ele: olha, hoje eu não tenho dinheiro, o que eu posso lhe fazer é isso, mas amanhã, se você estiver aqui nesse horário, eu passo aqui e te dou uma ajuda. Aí os jovens ouviram aquilo tudo. Conta Hilário Silva que na semana seguinte, naquele dia, os dois estavam na palestra assistindo o palestrante falar sobre o tema da noite. Por que isso? O exemplo arrasta. Não adianta a gente falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente diz que quando eu reencarnar eu quero ter uma grande missão. Todo mundo quer ser missionário, todo mundo quer ser Chico Xavier, todo mundo quer ser Divaldo, mas ninguém quer ter as dores de Chico Xavier, as dores de Divaldo. Então a gente fica pedindo grandes missões. Graças a Deus, que Deus e os bons espíritos sabem que nós não temos condição. Então nos dá pequenas missões que a gente às vezes nem consegue cumprir. Quer ser um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um bom conhecido. E o exemplo é que arrasta, né? Essa prática. Então José, sem perceber que estava sendo observado, praticou a caridade desinteressada, com humildade, e ele conseguiu levar aqueles dois jovens para esse centro de Nova Iguaçu, que Hilário Silva até cita que ele se situa na cidade de Nova Iguaçu. Então, para a gente ver a importância dos pequenos atos na nossa vida, né? E continuando agora, vamos falar do item 8. Esse item, ele fala sobre a virtude. Nós sabemos o que é a virtude? Nós sabemos exemplos de virtudes. O orgulho é uma virtude? É um defeito. A caridade é uma virtude? É uma virtude. A humildade, o amor ao próximo, a benevolência, a paciência. Perdi a paciência. Não perdeu. A gente não perde o que tem. Virtude você conquista. Se você perdeu a paciência, é porque você ainda não conseguiu conquistar essa virtude. Porque a virtude é um bem inalienável. Uma vez conseguido, o espírito não perde mais ela. Perdi a paciência porque eu não consegui tê-la. Então, nós sabemos os exemplos de virtudes. São esses daí, tem mais. A gente pode falar várias virtudes aqui, desde as mais discretas até as virtudes que a gente mais conhece. Mas o que é uma virtude? Aí o espírito François Nicolau Madeleine, em Paris, 1873, ele diz assim: a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então a virtude é o somatório das qualidades que forma o homem de bem, que a gente já viu que o homem de bem é bom, é caridoso, é justo, é humilde, não busca levar vantagem, busca ser solidário. Então, quando você conquista esse grupo de qualidades e de situações, você é um homem de bem e você tem essa virtude. Aí continua Madalena, ele fala assim: ser bom, humilde, caridoso, modesto são qualidades do homem virtuoso. Já não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, porque aí existe o orgulho, uma chaga da humanidade. Então não se pode ser virtuoso e ser orgulhoso ao mesmo tempo. E continua o Espírito sobre o tema: a modéstia que mais se opõe à virtude é o orgulho. A virtude se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas.
José fez exatamente isso. Hilário Silva conta no livro, que eu não falei para vocês, que ele, antes de dar o agasalho, antes de tirar o seu paletó, pendurar no muro, tirar a sua camisa felpuda e dar para aquele senhor, ele olhou em volta para ver se ele estava sendo observado. Quando ele percebeu que ele não estava sendo observado, aí ele se desfez a sua blusa do interior, a blusa de dentro, para atender aquele irmão necessitado. Então, isso é uma virtude, é a humildade, é a caridade praticada com a humildade da ação. E continua o Espírito Madeleine. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, aí nos dá um conselho: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Porque não dá para ser virtuoso e orgulhoso, porque o orgulho é um defeito. E a virtude não permite defeitos, né? A virtude ela é um conjunto de qualidades. E ser orgulhoso não é uma qualidade. Ser orgulhoso é um defeito nosso. Pelo orgulho é que a humanidade se hão perdido. Então, nós nos perdemos por essa chaga que Kardec dizia, o orgulho e a vaidade. E o Espírito continua: pela humildade é que um dia a humanidade haverá de se redimir. François Madeleine, Paris, 1863. Então, a prática dessas virtudes, elas não se coadunam, elas não andam par e passo com os defeitos. Então a gente precisa fazer dois movimentos. Um é se livrar dos defeitos. Segundo André Luiz, é bom que isso seja feito logo. A gente não pode perder mais tempo esperando. E outro é conquistar uma virtude. Então, são os movimentos que nós devemos fazer. Nos livrarmos dos defeitos, dos pequenos aos maiores, né? Às vezes aqueles defeitos que só nós somos testemunhas, só nós sabemos. Mas Deus sabe, o teu mentor sabe, o teu anjo da guarda sabe, os espíritos simpáticos sabem. Você que acha que está escondido, mas a gente não está. Paulo já dizia, né? Somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então a gente não consegue esconder de ninguém os defeitos. As virtudes a gente deve procurar esconder, deve procurar fazer isso. Encontramos no livro Céu e Inferno, né, na parte sobre os espíritos sofredores, o testemunho de um espírito que não tinha humildade e era orgulhoso. Ele foi evocado, né, na Sociedade Espírita Parisiense, em 1862, e ele trouxe um testemunho a respeito do orgulho, né, e da vaidade e da falta de humildade. Ele se apresenta como um espírito sofredor. O nome dele é Ouran, foi um príncipe russo. Aí Kardec faz algumas perguntas. Eu trouxe que eu acho importante para que a gente tenha isso como um alerta. Ele fala assim: quereis dar-nos alguma informação da sua situação? Então Kardec pergunta: como é que você está aí no plano espiritual? Aí esse príncipe, né, que foi na última encarnação um príncipe russo, diz assim: ó, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim. Permitiu-nos, Senhor, déspota orgulhoso, espiar os crimes do meu orgulho, entre aqueles a quem ofendi e oprimi, sucumbi a um peso superior às minhas forças. Aí Kardec pergunta: vedes fim aos vossos padecimentos? Tu olha para frente, você percebe que isso está acabando? Ele fala assim: sei que não são eternos, mas não lhes vejo o fim. Porque o espírito, né, dentro de uma situação em que ele está no plano espiritual e está recebendo aquelas vibrações das ações que ele teve na encarnação pretérita dele, ele realmente não consegue ver termo àquele sofrimento. Mesmo ele sabendo que aquilo vai ter um fim, é um fim tão longínquo que ele não consegue vislumbrar o que a gente fala de a luz no fim do túnel. Ele não enxerga nem o túnel, muito menos a luz. Aí ele continua falando assim. Aí Kardec pergunta: lembrai-vos dos vossos antecedentes? Lembrai-vos do que aconteceu antes, do que foste? Ele falou assim: eu vivi no tempo de Marco Aurélio. Então a gente está falando aí no reinado de Augusto, né? Foi César, foi o imperador, depois teve Augusto. Então ele é do tempo de César. Marco Aurélio é do tempo de César, tempo de Augusto. Então a gente está falando alguma coisa aí 30 antes de Cristo, ano 30 antes de Cristo, né? Então ele viveu nessa época. Aí ele fala assim:
Vivi no tempo de Marco Aurélio. Era poderoso e sucumbi ao orgulho. Fiquei séculos na erraticidade. Séculos. Quis experimentar uma nova existência, dessa vez obscura e humilde. Fui um pobre estudante. Então ele pediu para ser humilde e pobre. Aí ele foi um pobre estudante. Mendigou o pão, mas orgulhoso me perdi novamente. Meu espírito ganhou em ciência, mas não ganhou em virtudes. Vendi a consciência a quem melhor pagava. Servi ao ódio e ao orgulho, mas a expiação foi longa e cruel. Por quê? Ele já havia falhado na reencarnação anterior ao tempo de Marco Aurélio. Ficou séculos na erraticidade. Pediu uma nova oportunidade para ser humilde e pobre. Não conseguiu, veio humilde e pobre, mesmo assim se desenvolveu na ciência e passou a servir aos poderosos. Se perdeu novamente pelo orgulho. E continua Kardec. Aí o Espírito continua. Na última encarnação quis uma vida de luxo e poder. Então ele vem, foi poder, foi um príncipe, depois foi um estudante humilde, depois ele pediu novamente para testar e ver se ele conseguia passar pela prova da riqueza. Ele fala: na última encarnação quis uma vida de luxo e de poder, no intuito de domar os tropeços do orgulho. Fui príncipe, confiei mais em meu saber do que nos conselhos dos protetores espirituais. Aí ele dá um conselho: que sempre nos acompanham e velam por nós. O resultado tu o sabes, foi a encarnação que ele foi príncipe. Orai por mim e sabeis que o orgulho é inimigo da felicidade. Do orgulho saem todos os defeitos da humanidade. Então, que lição que esse Espírito está dando para a gente? Aí Kardec fala, faz um comentário de que o orgulhoso não pode ser humilde, não tem como. Aí Kardec consulta o guia do médium, que esclarece a respeito desse espírito. Esse espírito tem grande cultura e inteligência. Lhe faltava a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Esta humildade ele conquistou agora. E esperamos que com perseverança saia triunfante de uma nova provação. Então, ele conseguiu conquistar essa humildade, depois de todo esse processo. Era um espírito esclarecido, a gente precisa, Emmanuel já fala, a gente precisa desenvolver as duas asas, a asa da ciência e a asa da moralidade, porque o pássaro não voa só com uma. Então não adianta você conquistar a sabedoria se você tem uma baixa moralidade. Não adianta também você ter a moralidade. É óbvio que é muito melhor do que ser sábio é ser virtuoso, mas o virtuoso também precisa do conhecimento. Então, são as asas que levam o pássaro aos céus, A sabedoria e a moralidade que a gente tem que conquistar. Então, esse espírito, ele já tinha a ciência e conseguiu conquistar a virtude da humildade. Mesmo assim, ele haveria de passar novamente pelas provas, porque a gente tem o João Adiante diz que a gente tem um processo em que você comete a falta. Aí, primeiro, você precisa se arrepender. Aí você se arrepende. Depois do arrependimento, aí vem a expiação, porque você tem que se quitar. Não é Deus que pune, porque Deus não pune. A gente tem que se quitar com a lei. A pessoa às vezes tem um entendimento de karma como uma coisa negativa. A karma é passar por alguma coisa. Você não tem que, eu estou pagando meu karma porque na última encarnação eu fiz isso para fulano, para fulano. Não. Isso é um detalhe. Eu preciso me quitar com a lei. Por quê? A lei é de amor, justiça e caridade. Eu fraquejei, eu violentei a lei na figura daquela pessoa. Então eu preciso me quitar novamente com a lei para poder continuar a minha caminhada. Então Kardec coloca: então a gente não tem que estar preocupado, eu vou pagar meu karma com A, B, C ou D. Não, eu tenho que me recompor com a lei, essa lei de amor, justiça e caridade, através de um processo de autoconhecimento, um processo de percepção
de que eu preciso melhorar a minha postura, eu preciso melhorar o meu entendimento, eu preciso pôr em prática tudo aquilo que a doutrina espírita traz para a gente, para que a gente possa ter outras encarnações e ir trabalhando, até que a gente possa entrar nesse rumo aí, dessa perfeição que Jesus oferece para a gente. E continuando aqui, nós temos aqui o item 9, os superiores e os inferiores. Aí Kardec diz que, assim como a riqueza é uma prova, né, para o espírito, o poder também é uma prova para o espírito. A subalternidade também é uma prova para o espírito. Em geral, aquele, né, não é uma coisa que acontece, a gente não pode afirmar, mas Chico Xavier diz, né, até porque não existe um manual sobre isso, que em geral aquela pessoa que vive numa dificuldade muito grande, uma penúria muito grande, porque em outras possibilidades ela abusou da riqueza, ela abusou da abastança, né? Então ela tem que ir. Então a gente vai se alternando nessa vida, a gente vai ser pobre, vai ser rico, vai ter poder, vai não ter poder. A gente vai variando as nossas posições para que a gente possa perceber a dificuldade do próximo. Por que todos sofrem? Né? Por que todos nós sofremos, em maior ou menor grau? Para que a gente possa perceber o sofrimento do próximo e entender a dificuldade dele. Porque quando você sabe como é, você consegue entender. Quando você desconhece, você não consegue se colocar no lugar da pessoa e perceber aquelas dificuldades. Então, Kardec coloca aqui, a autoridade e a riqueza é uma delegação. E toda delegação tem que ser prestado conta. Por quê? Quem é o provedor? Deus. Nós não somos donos nem do poder, nem da riqueza. Nós somos donos de quê? Das virtudes conquistadas, porque cada virtude conquistada é seu, né? É seu, é uma conquista sua, não lhe vai ser tirado isso. Quem conquistou a humildade, a paciência, a caridade, não vai perder isso, é dele. Mas a riqueza é transitória, o poder é transitório, Deus dá e Deus tira. Então não se pode dizer que uma coisa é minha quando ela pode ser tirada. E ele vai colocando, Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova e retira quando julga conveniente. Em geral, quando se faz mau uso, né? Toda vez que você recebe algo e você faz mau uso disso, você perde. E você arca com todas as consequências do mau uso daquilo que lhe foi dado. Todo homem na terra tem uma missão, grande ou pequena, e sempre lhe é dada para o bem. Ninguém tem a missão de ser mau, ninguém tem a missão de ser grosso, de ser mal educado. Isso tudo é uma opção que a gente faz de vida. A gente busca isso, a gente age assim, a gente faz assim. Assim, Deus perguntará ao rico: que fizeste tu da riqueza que te dei? Espalhaste, fecundaste ao teu derredor? Deus também vai perguntar: o que fizeste da autoridade que te dei? Usaste essa autoridade para infligir sofrimento ao próximo? Para aniquilar o próximo? O que fizeste dessa autoridade? Também Deus vai perguntar ao subalterno: o que fizeste tu da condição que eu te dei? Compreendeu aquele que te era superior? Reclamavas? Foste revoltado? Porque às vezes a gente fala, né, a riqueza é uma prova dura, a pobreza também é uma prova dura, né? Então a gente deve passar pelas provas com bom senso, né? Usar a riqueza não pelo egoísmo, que é quando você usa ela para você não planta nada, você não gera nada, você não cria nada. Por outro lado também, você ser pobre, viver numa comunidade, viver num grupo com dificuldades e ser revoltado, com raiva, porque é pobre, não é orgulhoso? Pode ser orgulhoso, pode ser vaidoso, pode não ser caridoso. Então Deus também vai perguntar: o que você fizeste da posição em que eu te coloquei de humildade? Praticaste? Foste exemplo? Ajudaste ao próximo dentro da sua possibilidade? Então tudo aquilo que Deus nos dá, Ele pode nos tirar, e tudo aquilo que nos é dado é para que a gente possa usar em benefício do próximo. Usar
A gente precisa, né? Tem até um capítulo aqui que é o homem no mundo, né? Que os Espíritos dizem que não se pede do homem que viva em oração, que viva em genuflexo, né? Ajoelhado, rezando, pedindo. Por quê? Porque nós vivemos no mundo e precisamos viver como o homem do mundo. Nós não precisamos ser do mundo, né? Nós não precisamos nos corromper pelo mundo, por tudo que surge à nossa volta, né? É óbvio que é muito mais fácil quando você tem o poder, a riqueza, a fama e a beleza. Quando junta esses quatro, deve ser uma prova dificílima, pela nossa inferioridade moral ainda. Mas isso não significa que o pobre, aquela pessoa com muita dificuldade, que vive num ambiente às vezes insalubre, não significa que seja mais fácil para ele também, porque se ele é como um enfermo, que tem a doença e tem o remédio, mas o remédio é amargo e ele se recusa a tomar esse remédio, ou se toma o remédio, diz que não vai fazer efeito. Então, isso também, você não passa por essa prova, então você não avança sobre essa dificuldade. E continua aqui. Então, ao inferior também será cobrado, né? As dificuldades que você teve, você não soube espalhar à sua volta o estímulo, a coragem, a paciência, a resignação. A palavra é difícil, resignação, ser resignado. As pessoas às vezes já ouviram falar assim, espírita gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer, né? Qualquer pessoa esclarecida, qualquer ser humano não gosta de sofrer, porque o sofrimento, né, ele traz algum tipo de dor. Pode ser uma dor moral, uma dor física, pode ser a dor das dificuldades. Então ninguém gosta de sofrer, mas não significa, sofrer não significa também ser resignado. Aconteceu isso, não posso fazer nada. Deus deu ao homem a inteligência e a capacidade de pensar. Para quê? Para que a gente possa buscar a melhora daquela situação. Você não precisa ficar naquela situação e se manter, é porque Deus deu, é porque Deus quer. Não é assim. A gente precisa sempre fazer um movimento de mudança, alterar o nosso rumo, alterar o nosso caminho. Aí quem fala sobre esse tópico é um espírito protetor. Ele fala assim: o que é ser do mundo, né? É todo aquele que vive em função das coisas do mundo. Esse ser do mundo ou ser no mundo, estar no mundo, né? A gente precisa estar no mundo, viver no mundo. Então ele diz assim: pertencer ao mundo é todo aquele que vive em função das coisas do mundo, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na insatisfação, seja no orgulho, seja no uso inapropriado da fortuna que você recebeu. O seu interesse é apenas aproveitar as facilidades. Então ele quer só coisa, ele acha que está no mundo a passeio. Ele veio aqui num grande navio, num transatlântico, ele está passeando pela vida. É claro que a gente precisa, aí o Espírito fala, é claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa passear, a gente tem direito ao lazer, tem direito à diversão, tem direito à alimentação, nós temos direito a tudo isso. Mas isso não pode ser de uma maneira egoística, né? Tem gente que, para poder alcançar uma posição melhor, passa por cima de qualquer um, passa por cima, atropela, se ficar na frente, primeiro para mim, depois para mim, se sobrar é para mim de novo, né? Quer dizer, é sempre eu. Então, esse realmente vai ter dificuldade. Aí ele fala assim: nós não podemos esquecer que a nossa natureza é divina, e todo aquele que pensa ao contrário, ou seja, que se deixa levar pelas vantagens, pelas facilidades, pela mordomia, pela riqueza, vive uma vida do egoísta, vive aquela vida superficial. E o que vai acontecer? Esse príncipe trouxe para a gente essa informação. Você vai espiar porque você usou os bens que te foram doados, foram dados, foram emprestados por Deus de uma maneira em que só atingiu a você. Então, em algum momento você vai ter que prestar conta pela lei de amor, justiça e caridade, né? Novamente, você não vai pagar para ninguém, você vai se recompor com a lei. Essa lei você atropelou, você agrediu essa lei, então você criou uma dificuldade para o seu espírito, e você vai precisar
depois vivenciar essa dificuldade. Aí ele continua aqui. Jesus já nos traz um roteiro. Purificai vossos corações. Esse Espírito coloca aqui. Não permitais que no seu coração se instale um sentimento de egoísmo. Permita que a semente da caridade germine em vossas almas, utilizando a prática como uma política do seu dia a dia, como uma coisa normal. Permitir que ser caridoso, novamente, caridade não significa dar dinheiro. Caridade é dar algo. Às vezes é mais difícil você dar de você do que meter a mão no bolso, tirar lá 10 reais, 20 reais e dar. Às vezes a pessoa só quer bater um papo, só quer ser ouvida. Quanta gente está na rua aí e a gente passa por ela, a pessoa está numa calçada, numa sarjeta e a pessoa estende a mão e você nem olha. Eu me lembro uma vez, é 8h30, né? Eu me lembro uma vez, estava no plantão à noite, lá em Botafogo, então eu estava atrasado, né? Eu nunca esqueci isso, já tem talvez uns 20 anos. Então eu trabalhava ali em Botafogo, né? Depois do Humaitá, e eu saí do Rebouça, contornei a lagoa, e quando eu entrei ali perto do Lago dos Leões, eu parei no sinal e tinha um rapaz com uma criança do lado, né? E estava no maltropilho, e eu parei no sinal e ele pediu alguma coisa, né? Mas eu estava meio atrasado e eu sabia que o amigo só ia sair quando eu entrasse. Aí eu fiz assim, e o sinal abriu e eu fui embora. Olha, mas eu me senti... Aí dali até o meu trabalho não tinha 500 metros, mas eu acho que foram os piores 500 metros da minha vida. Porque eu fui, meu Deus do céu, caramba, fui assim, aí quando chegou na porta de Furnas, onde eu ia entrar, né, quando o cara abriu o portão, eu fiz assim para ele, ó. Aí voltei, segui em frente, aí contornei, peguei o Humaitá, aí passei lá, o rapaz já não estava lá com a criança, né? Olha, aí eu fui para o trabalho, mas eu me senti muito mal. E isso acontece diariamente com a gente passa ali em Madureira, passa nesses lugares, e a pessoa, às vezes, estende a mão, você nem olha. Como que essa pessoa, ela se sente invisível? Deve ser muito ruim essa sensação. Às vezes você fala com o teu amigo e ele olha para você, não vai falar comigo, não, olha para mim, que eu estou falando contigo. E a gente tem essas situações no nosso dia a dia. Crianças, né, no sinal, você nem para, você nem abre o vidro. Tem a violência, tem tudo isso, mas a gente tem que ter um pouco de caridade. É difícil. Eu faço algumas palestras, a gente estuda junto, se prepara, fala, e na prática a gente não consegue ainda fazer. A gente ainda tem dificuldade de fazer, pela nossa inferioridade moral ainda. Mas a gente também não deve desanimar, a gente deve continuar, a gente deve prosseguir, sempre pedindo a Deus para que Ele nos esclareça, para que quando surgir uma oportunidade, que a gente agarre aquela oportunidade. Por quê? Porque se você não fizer, alguém vai fazer. E quem perdeu a chance foi você, não foi aquele que pegou aquela oportunidade. Então a gente tem que estar muito alerta com esses pequenos detalhes da nossa vida. E pode ser aqui na casa espírita, o médium, né? As pessoas olham o médium como se fosse, né, alguém diferenciado. E não é, o médium é um devedor. Mais até do que quem não é médium, certamente. Né? Kardec fala isso, a mãe cheia, que a mediunidade, os espíritos falam, a mediunidade é um processo de dívida. A mediunidade é uma oportunidade que você está tendo para resgatar aquelas dificuldades que você criou para você. Então, a pessoa chegou lá no atendimento fraterno, vamos ser fraterno, por isso o nome é atendimento fraterno, para você praticar a fraternidade, a caridade, a humildade, a paciência, a tolerância, virtudes que a gente ainda está tentando conquistar, mas a gente vai chegar lá. E para a gente não atropelar o horário aqui, o último tópico é cuidar do corpo e do espírito. Existem muitas religiões pelo mundo em que existe o hábito da autoflagelação. O próprio catolicismo tem esse arraigado em algumas vertentes, essa da autoflagelação, seja pelo jejum, seja por outras... a gente vê isso em algumas correntes, né, católicas,
que tem um enclausuramento, o cara fica lá no claustro, a freira fica lá no claustro. Não existe nenhuma vantagem em se isolar da humanidade, porque a gente está num cadinho, que é um tacho, onde você aquece a matéria-prima para ela se purificar. E o nosso cadinho é o companheiro do lado, de preferência aquele que não gosta da gente. Então não adianta você se autoflagelar, não adianta você se ocultar dentro de um claustro. Se você se isolar, é muito fácil achar que está avançando, isolado no meio da floresta, não tem contato com ninguém, não passa por nenhuma tentação. É muito fácil isso. Difícil é vir para cá, aqui no rame-rame, no dia a dia, na dificuldade com o companheiro que às vezes não entende você, ou você às vezes não entende o companheiro. A gente vai se aperfeiçoar, vai se melhorar nesse burilamento, nesse encostar no outro. Gera o atrito, aí dói, aí você já não encosta no outro porque sabe que dói, você já não vai querer que o outro faça isso. Então, nesse macerar o corpo, achando que isso vai purificar, isso não vai purificar você. Aí o Espírito Jorge, protetor, ele fala assim: para que a alma possa realizar a sua caminhada em direção à evolução, é necessário que a mesma, que se considera cativa num corpo, tenha um corpo, e que esse corpo esteja apto e saudável para que a alma possa exteriorizar as suas faculdades. Ao contrário, em vez de martirizar o corpo, você precisa transformar seu corpo num instrumento saudável. O que seria do músico se o violino fosse quebrado? O que seria do astrônomo se o telescópio fosse quebrado? O que seria do progresso da nossa alma se o corpo fosse enfermo, causado por nós, no intuito de avançar espiritualmente? É um contrassenso. Ele veio com a doença, é diferente. O corpo já veio com a sua limitação física. A alma precisa daquela limitação, às vezes, porque é um débito do passado. Talvez se não tivesse aquela limitação, novamente ele viesse a falir. Agora, você gerar a dor, gerar a doença, gerar a dificuldade, achando que com esse autoflagelação, com essa autodor, você vai purificar sua alma, é muita vaidade, muito orgulho. E o Espírito fala assim, Kardec coloca que o Espírito, então, ele veio mostrar essa inter-relação do corpo com a alma. Ele fala assim: primeiro, que não se deve culpar o corpo pelas faltas morais do homem, porque no uso do seu livre-arbítrio, o homem faz aquilo que ele acha que ele quer fazer. Então não vai, aquela história, não é o corpo é fraco, não, a alma é fraca, o corpo é neutro, o corpo é uma ferramenta, é um instrumento de que a alma se serve para ela poder expandir as suas possibilidades. Segundo, se você maltratar o corpo, por esse fato se tornará mais perfeito. Então vamos pegar um monte de chicote e dar chicotada no corpo. Isso vai transformar você em um ser mais perfeito? Vai te transformar num ser angelical? Menos orgulho, pura vaidade, puro egoísmo. Seja assim mais caritativo, seja mais humilde, seja mais paciente para com o próximo. Isso sim, nos fala o amigo. A perfeição está na sua reforma moral. E submeteis o vosso espírito, aí ele fala assim: dobrai-o, humilhai-o, submetei-o, mortificai o vosso espírito, tornando dócil à vontade de Deus. Esse é o único meio de alcançardes a perfeição. Aí, para a gente encerrar aqui, me dá licença, vou ler um poema de Maria Dolores, em que ela traz para a gente a vacina. Não esperes por fortuna para ajudar a quem chora. Estende o apoio da hora que possas movimentar. Para o irmão que necessita, migalha do que te reste. É bênção que se reveste de regozijo invulgar. Talvez não saibas ainda que a criança desvalida, sem proteção para a vida, não conhece estrada sã. Da cabeça pequenina, cuja dor ninguém pressente, pode nascer facilmente um malfeitor de amanhã. Muitos amigos alegam, seguindo estranha cartilha, que amparo aos outros humilha, sem justo apoio a ninguém,
mas ignoram que o ouvido, as dores da vida alheia, é mal que surge e se alteia, ferindo a força do bem. Apoia, ajuda, perdoa na providência divina. A caridade é vacina contra a revolta e o rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre e pequenino, são sempre tijolo e ensino, erguendo o reino de amor. Que Jesus possa então, meus irmãos, nos ajudar para que a gente consiga vencer essas nossas inclinações ainda tão vergonhosas, tão difíceis, para que a gente possa, olhando para frente, olhando para o alto, enxergar que Deus nos deu como modelo e guia o Senhor Jesus. Quando Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ele nos dá uma lição imorredoura daquele caminho que devemos trilhar para um dia alcançar o reino do Pai. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.